E um dos mais importantes do país, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, está completando 90 anos. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com João Carlos Gonçalves, o Juruna, segundo vice-presidente do sindicato e secretário-geral da Força Sindical. Boa noite, Juruna, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, tudo bom? Tudo bem, boa noite a você e a todos os espectadores. Bom, Juruna, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, qual que é o paralelo, que a gente pode traçar entre a época em que o sindicato foi fundado, isso há 90 anos, e os dias de hoje? Mudou muito a situação do trabalhador? Sim, mudou muito. Não só a situação do trabalhador, mas também a situação do nosso país. Naquele momento dos anos 30, era um momento que ainda estávamos engatinhando, digamos assim, do ponto de vista da industrialização do país, não é? A industrialização do país só vai acontecer mesmo mais fortemente durante a Segunda Guerra Mundial, com a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, não é? Até aquele momento, na cidade de São Paulo, você tinha a indústria metalúrgica mais voltada para a produção de bens de capital, para outras indústrias, e, ao mesmo tempo, montagem de produtos que vinham importados da Europa, né? Então, a cidade de São Paulo, naquele momento, dava um passo, digamos assim, para a industrialização, logo após aquela crise do café que nós tivemos, e, com isso, se torna uma referência da industrialização em nosso país naquele momento. E, Juruna, qual que é a importância, agora para os trabalhadores de ter novamente na presidência um trabalhador? Eu creio que isso é resultado de lutas sociais que vêm dessa época que nós estamos comentando, né? De 1932 para cá, vários sindicatos foram legalizados e a organização dos trabalhadores se deu nos locais de trabalho, nas ferrovias, se deu nas fábricas, nos bancos. Esse acúmulo de debate sobre direitos sociais, sobre o papel dos sindicatos, o papel dos partidos que existiam, que eram próximos dos trabalhadores, vai gerando uma consciência social e cada vez mais a gente observa que isso, no mesmo pós 1964, onde nós tivemos uma ditadura muito forte, até 85, nós mantivemos a nossa luta, mantivemos os nossos direitos. Muitos dos direitos atuais que nós temos, e neste ano, melhor dizendo, nesse mês, onde a gente recebe o 13º salário, ele é fruto das lutas sociais dos anos 60, né? Em 1961, o Sindicato Metalúrgico de São Paulo foi cercado pela Polícia Militar por mais de uma semana, não é? A CLT, a carteira profissional, a construção de institutos de pesquisa, tudo isso é fruto das lutas sociais. E com a eleição do Lula hoje, isso demonstra que na sociedade onde há democracia, onde o trabalhador começa a participar, onde o trabalhador começa a ler, se alfabetizar, você tem essa conquista que é ter um presidente da República ligado aos trabalhadores, um metalúrgico. Isso já aconteceu na Suécia, isso já aconteceu na Inglaterra, os primeiros ministros da Suécia já teve trabalhadores, na própria Inglaterra nós já tivemos também, nós tivemos a eleição de um negro nos Estados Unidos, tudo isso é bem importante. Lutas sociais. E, Juruna, quais as mudanças que se pode esperar, então, do novo governo? A volta do Ministério do Trabalho, por exemplo, seria uma delas? Sim, seria uma delas porque seria fundamental que voltássemos a ter as fiscalizações dos locais de trabalho, você teria uma maior incentivo às negociações coletivas entre trabalhadores e empresários, não é? Esse é um instrumento positivo. Mais do que isso, eu creio que para a população em geral, uma legislação sobre o salário mínimo, voltar àquela legislação em que você somava a perda salarial mais o crescimento do PIB de 2 anos antes, isso aumenta o poder aquisitivo da população. Sem contar os investimentos que poderiam ser feitos e que deverão ser feitos para gerar mais empregos no nosso país. Perfeito. Então, eu creio que a eleição do companheiro Lula, ela completa, digamos assim, a luta do dia a dia dos sindicatos e, por isso,
para nós é fundamental comemorar 90 anos desse sindicato, dos metalúrgicos de São Paulo. Muito bem, Juruna, muito obrigado, viu, pela sua participação na noite de hoje e até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos vocês e aos ouvintes e espectadores. Obrigada mais uma vez.